Já imaginou um pedacinho da África, onde o dinheiro americano é rei, mas a cidadania é um clube exclusivo para africanos? Uma terra onde ex-escravizados ergueram uma potência naval, enquanto a maioria luta para sobreviver? Prepare-se para desvendar a Libéria, um país que desafia tudo o que você pensa sobre o continente africano. A Libéria é mais que um mero país africano. É o resultado de um experimento social controverso, onde o improvável se tornou rotina. Imagine usar dólares para comprar aipim na feira, mas só africanos serem presidentes. Uma nação que espelha a Constituição americana, mas honra tradições ancestrais. Estamos prestes a revelar 15 verdades surpreendentes sobre este país, ignoradas pela mídia. De hotéis luxuosos virando abrigo para moradores de rua, a rituais secretos influenciando a política. Cada fato foi checado e mostra como a Libéria se tornou um lugar único e paradoxal. Se você curte nosso trabalho e quer mais histórias assim, deixe um valeu demais. Isso nos ajuda a pesquisar e criar conteúdos incríveis. E não esqueça de ativar o sininho, porque o que vem por aí vai abalar suas certezas sobre o mundo. Curiosidade número 1. A Libéria nunca foi colônia europeia, o que já é surpreendente. Enquanto a África era fatiada entre França, Inglaterra e Portugal, a Libéria se manteve independente desde 1847. Mas aqui vem a reviravolta. Ela foi colonizada internamente por ex-escravos americanos. A Sociedade Americana de Colonização enviou mais de 15 mil afro-americanos libertos de volta à África entre 1822 e 1867. Esses colonos, os américo-liberianos, criaram um sistema político e social à imagem do que conheceram nos Estados Unidos. Construíram plantações e casas em estilo sulista e, ironicamente, muitos passaram a ter escravos africanos. Por mais de 150 anos, apenas 2% da população controlou o país. Os américo-liberianos fundaram o Partido Whig Verdadeiro, que governou sem interrupção até 1980, uma das ditaduras partidárias mais longas da história. Os nativos africanos, 98% da população, foram excluídos do poder, da educação e das oportunidades. Mas a forma como essa elite perdeu o poder mudou a Libéria para sempre. Curiosidade número 2. Um soldado de 17 anos transformou este país em um dos lugares mais perigosos do mundo. Em 1980, Samuel Doe liderou um golpe militar brutal, executando publicamente o presidente William Tolbert e 13 membros de seu governo na praia de Monrovia. As execuções foram transmitidas ao vivo pelo rádio, com milhares assistindo ao fuzilamento. Doe era nativo africano, a primeira vez que alguém de fora da elite américo-liberiana chegava ao poder. Sua ascensão marcou o fim de 133 anos de domínio dos descendentes de ex-escravos americanos. Mas, em vez de democratizar o país, Doe estabeleceu uma ditadura ainda mais cruel. Nos 10 anos seguintes, Doe eliminou opositores, a tortura se tornou comum no palácio presidencial e a corrupção atingiu níveis absurdos. Desviou milhões de dólares da ajuda internacional, principalmente americana, enquanto a população passava fome. Surpreendentemente, os Estados Unidos continuaram a apoiar Doe financeiramente, vendo-o como um aliado na Guerra Fria. A brutalidade de Doe criou o cenário perfeito para algo ainda pior. Em 1989, Charles Taylor invadiu a Libéria, vindo da Costa do Marfim, com apenas 150 homens armados. O que começou como uma pequena rebelião se transformou na Primeira Guerra Civil Liberiana, um conflito que duraria 7 anos e mataria mais de 200 mil pessoas. Mas a história de Charles Taylor esconde um segredo que liga a Libéria aos Estados Unidos de forma perturbadora. Curiosidade número 3. Uma conexão internacional que poucos conhecem. Charles Taylor estudou economia na Universidade Bentley, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele não era apenas um rebelde, mas um homem educado que sabia manipular o sistema internacional a seu favor. Antes de se tornar um dos ditadores mais sanguinários da África, Taylor trabalhou para o governo liberiano em Washington, na Agência de Serviços Gerais. Em 1983, ele foi preso nos Estados Unidos, acusado de desviar $700 mil destinados à compra de equipamentos para o governo Doe.
No entanto, em 1985, ele escapou da prisão de Plymouth, em Massachusetts, em circunstâncias misteriosas. Oficiais americanos nunca explicaram como Taylor conseguiu serrar as grades da cela e descer 4 andares usando lençóis amarrados. Teorias conspiratórias sugerem que agentes da CIA facilitaram sua fuga, planejando usá-lo para derrubar o governo de Samuel Doe, que havia se tornado um problema para os interesses americanos na região. Após sua fuga, Taylor desapareceu por 4 anos, ressurgindo na fronteira entre Libéria e Costa do Marfim com armas e soldados treinados. Ele estabeleceu conexões com redes de contrabando de diamantes e madeira, financiando suas operações militares pelos próximos 15 anos. Essas redes transformaram a região do Rio Mano em uma das áreas mais violentas do mundo. O que Taylor fez durante a Guerra Civil vai chocar você de uma forma que jamais imaginaria. Curiosidade número 4. Práticas que desafiam a humanidade. Charles Taylor revolucionou a guerra moderna ao usar criança-soldado em grande escala. Estima-se que mais de 15 mil meninos e meninas, entre 8 e 16 anos, foram forçados a lutar durante os conflitos liberianos. Taylor desenvolveu técnicas psicológicas para transformar crianças em máquinas de matar. Primeiro, as forçava a assassinar seus pais ou familiares, criando um trauma profundo que as fazia perder qualquer senso de moralidade ou identidade. Em seguida, eram constantemente drogadas com cocaína, heroína e uma mistura local chamada Brown Brown, que combinava cocaína com pólvora. Essas crianças recebiam nomes de guerra inspirados em filmes americanos violentos como Rambo, Terminator ou General Bin Laden. Muitas usavam perucas loiras, vestidos de mulher ou máscaras assustadoras durante os combates, criando um terror psicológico que paralisava os inimigos adultos. A estratégia era tão eficaz que exércitos regulares africanos se recusavam a lutar contra unidades compostas exclusivamente por crianças. Taylor também introduziu o canibalismo ritualístico como ferramenta de guerra. Soldados eram obrigados a comer o coração de inimigos mortos, acreditando que isso lhes daria a coragem e força dos adversários. Esses rituais, com raízes em algumas tradições africanas antigas, foram pervertidos e sistematizados por Taylor como estratégia militar. Mas existe algo ainda mais perturbador sobre como essas guerras foram financiadas. Curiosidade número 5. O lado mais obscuro da economia global. A Guerra Civil Liberiana foi financiada principalmente pelo comércio ilegal de diamantes de sangue. Taylor controlava as minas de diamantes no leste da Libéria e estabeleceu uma rede de contrabando que chegava até a Europa e os Estados Unidos. Os diamantes eram extraídos por trabalhadores escravizados, incluindo milhares de crianças que trabalhavam em condições desumanas nas minas. As pedras eram contrabandeadas através da Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim, onde recebiam certificados falsos de origem antes de chegar aos mercados internacionais de joias. Empresas europeias e americanas compravam conscientemente esses diamantes, sabendo de sua origem sanguinária. Investigações revelaram que algumas das maiores joalherias do mundo, incluindo lojas na famosa Rua 47 de Manhattan, vendiam regularmente diamantes liberianos sem qualquer verificação de origem. O dinheiro dos diamantes permitiu que Taylor comprasse armas sofisticadas no mercado negro internacional. Ele adquiriu mísseis terra-ar, tanques soviéticos e até helicópteros de combate, usados para bombardear povoado e civis. Estima-se que Taylor tenha movimentado mais de 200 milhões de dólares anuais apenas com o comércio de diamantes durante o auge da guerra. E quando você descobrir quem realmente fornecia as armas, vai questionar tudo sobre as relações internacionais. Curiosidade número 6. A hipocrisia das potências mundiais. Enquanto condenavam a violência na Libéria, países como França, Ucrânia e até Israel vendiam secretamente armas para Taylor e outras facções rebeldes. Documentos das Nações Unidas revelaram uma rede complexa de traficantes de armas que operava com conhecimento direto de governos europeus. O empresário ucraniano Viktor Bout, o Mercador da Morte, foi um dos principais fornecedores de armas para a Libéria nos anos 90. Seus aviões cargueiros transportavam armas da Europa Oriental diretamente para pistas clandestinas na selva liberiana.
Baltz operava com passaportes diplomáticos falsos e tinha conexões diretas com serviços de inteligência russos e ucranianos. A França, através de empresas privadas de segurança, fornecia treinamento militar e equipamentos para facções rebeldes que prometiam proteger os interesses franceses na madeira e mineração. Instrutores militares franceses foram identificados em acampamentos rebeldes, ensinando táticas de guerrilha e manuseio de armamento pesado. Até mesmo Israel, defensor dos direitos humanos, foi acusado de vender armas através de intermediários libaneses e sul-africanos. As armas israelenses, incluindo rifles de assalto Galil e metralhadoras Uzi, apareceram regularmente nas mãos de criança-soldado durante todo o conflito. Mas o que aconteceu quando a comunidade internacional finalmente decidiu intervir vai surpreender você. Esta primeira parte da nossa jornada pela Libéria revelou apenas a superfície. Vimos como ex-escravos americanos criaram uma das sociedades mais desiguais da África, como um universitário se tornou um ditador sanguinário e como as potências mundiais financiaram uma das guerras mais brutais da história. Se estas revelações impactaram você, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio nos ajuda a investigar histórias que a mídia tradicional evita. Cada valeu demais nos permite investir mais tempo em pesquisas profundas e trazer conteúdos que realmente fazem a diferença. Espere até descobrir o que acontece quando finalmente chegamos ao fim da guerra, porque é aí que os segredos mais perturbadores da Libéria moderna começam a ser revelados. Curiosidade número 7. A paz chegou de forma tão brutal quanto a própria guerra. Em 2003, mulheres liberianas fizeram o que nenhum exército havia conseguido. Forçaram Charles Taylor a renunciar. Leigh McBowey organizou mais de 3.000 mulheres em protestos que cercaram o Palácio Presidencial por semanas. Elas usavam roupas brancas, sentavam-se no chão e se recusavam a sair até que Taylor concordasse em negociar. Quando Taylor tentou ignorá-las, essas mulheres fizeram algo chocante. Durante uma conferência de paz em Accra, Gana, elas invadiram o local da negociação e ameaçaram tirar todas as roupas se os homens não chegassem a um acordo imediato. Na cultura liberiana, ver uma mulher idosa nua é considerado uma das maiores maldições, capaz de destruir a vida de quem presencia. A ameaça funcionou instantaneamente. Em horas, representantes de todas as facções assinaram um cessar-fogo que havia sido negociado sem sucesso por meses. Taylor foi forçado a renunciar e partir para o exílio na Nigéria, onde permaneceu até 2006, quando foi extraditado para julgamento por crimes de guerra em Haia. Essas mulheres, muitas analfabetas e pobres, conseguiram o que diplomatas internacionais, forças de paz da ONU e pressão econômica não alcançaram em 14 anos. Elas provaram que as soluções mais simples são as mais poderosas, especialmente quando enraizadas em tradições culturais profundas. Mas o que aconteceu depois da saída de Taylor revelou segredos ainda mais perturbadores sobre a sociedade liberiana. Curiosidade número 8. A Libéria se tornou o paraíso dos navios fantasmas. Hoje, a Libéria possui a segunda maior frota comercial marítima do mundo, com mais de 4.000 navios registrados sob sua bandeira. Isso representa aproximadamente 11% de toda a frota mercante global, perdendo apenas para o Panamá. No entanto, praticamente nenhum desses navios jamais tocou águas liberianas. Eles são registrados na Libéria através de um sistema chamado Bandeira de Conveniência, que permite que armadores de qualquer nacionalidade registrem seus navios em países com regulamentações mais flexíveis e impostos menores. O escritório de registro marítimo da Libéria fica em Reston, Virgínia, nos Estados Unidos, e é operado por uma empresa americana privada chamada Liberian International Ship and Corporate Registry. Esta empresa coleta taxas de registro que geram mais de 200 milhões de dólares anuais para o governo liberiano, representando uma das maiores fontes de receita do país. O paradoxo é impressionante. Um país com apenas 560 quilômetros de costa e pouca infraestrutura portuária moderna controla uma das maiores frotas comerciais do planeta. Qual é o país onde o dólar americano é moeda corrente, mas americanos são proibidos de se tornarem cidadãos?
Prepare-se para uma viagem surpreendente à Libéria, um país que desafia todas as expectativas. Lá, ex-escravos fundaram uma nação que, ironicamente, abriga a segunda maior frota mercante do mundo, enquanto a maioria da população enfrenta a pobreza extrema. A Libéria não é um país africano qualquer, mas sim um experimento social audacioso, onde o impossível se torna realidade. Imagine um lugar onde você pode comprar um pastel na feira com dólares, mas apenas descendentes de africanos podem ocupar a presidência. Um território que se espelha nos Estados Unidos em sua constituição, mas preserva tradições ancestrais milenares. Prepare-se para conhecer 15 fatos chocantes sobre este país que a grande mídia ignora. Histórias que vão desde hotéis 5 estrelas transformados em abrigo para moradores de rua a rituais tribais que ainda influenciam a política nacional. Cada informação foi cuidadosamente checada e demonstra como a Libéria se tornou um dos lugares mais peculiares e paradoxais do planeta. Se você gosta do nosso trabalho e quer que continuemos trazendo histórias como essa, deixe um valeu demais aqui embaixo. Esse apoio nos permite investir em pesquisas mais profundas e conteúdos ainda mais impactantes. E se você ainda não se inscreveu no canal, ative o sininho para não perder as próximas revelações que vão te fazer repensar tudo o que você sabe sobre o mundo. O primeiro fato que você precisa saber sobre a Libéria vai te fazer questionar tudo sobre colonização. Este país nunca foi colonizado por potências europeias. Enquanto a África era dividida entre França, Inglaterra, Bélgica e Portugal, a Libéria manteve sua independência desde 1847. Mas aqui está o paradoxo. Ela foi colonizada internamente por ex-escravos americanos. A Sociedade Americana de Colonização enviou mais de 15 mil afro-americanos libertos de volta para a África entre 1822 e 1867. Esses colonos, conhecidos como américo-liberianos, estabeleceram um sistema político e social que reproduzia o que haviam conhecido nos Estados Unidos. Criaram plantações, construíram casas no estilo sulista americano e, ironicamente, muitos deles passaram a possuir escravos nativos africanos. Por mais de 150 anos, apenas 2% da população controlou completamente o país. Os américo-liberianos estabeleceram o Partido Whig verdadeiro, que governou ininterruptamente até 1980, tornando-se uma das ditaduras partidárias mais longas da história moderna. Os nativos africanos, que representavam 98% da população, foram sistematicamente excluídos do poder político, da educação e das oportunidades econômicas. Mas o que aconteceu quando essa elite perdeu o controle mudou a Libéria para sempre. O segundo fato vai revelar como um soldado de 17 anos transformou este país em um dos lugares mais perigosos do mundo. Em 1980, Samuel Doe liderou um golpe militar brutal que executou publicamente o presidente William Tolbert e 13 membros de seu governo na praia de Monrovia. As execuções foram transmitidas ao vivo pelo rádio e milhares de pessoas se reuniram para assistir ao fuzilamento. Doe era de origem nativa africana, representando a primeira vez na história da Libéria que alguém fora da elite américo-liberiana assumia o poder. Sua ascensão marcou o fim de 133 anos de domínio exclusivo dos descendentes de ex-escravos americanos. No entanto, ao invés de democratizar o país, Doe estabeleceu uma ditadura ainda mais brutal que a anterior. Durante os 10 anos seguintes, Doe eliminou sistematicamente seus opositores políticos. A tortura se tornou rotina nos porões do Palácio Presidencial e a corrupção atingiu níveis estratosféricos. Ele desviou milhões de dólares da ajuda internacional, principalmente americana, enquanto a população enfrentava fome extrema. O governo dos Estados Unidos, surpreendentemente, continuou apoiando Doe financeiramente por considerá-lo um aliado estratégico durante a Guerra Fria. A brutalidade de Doe criou as condições perfeitas para algo ainda pior. Em 1989, Charles Taylor invadiu a Libéria vindo da Costa do Marfim com apenas 150 homens armados. O que começou como uma pequena rebelião se transformou na Primeira Guerra Civil Liberiana, um conflito que duraria 7 anos e mataria mais de 200 mil pessoas.
Mas a história de Charles Taylor esconde um segredo que conecta diretamente a Libéria aos Estados Unidos de forma perturbadora. O terceiro fato revela uma conexão internacional que poucos conhecem. Charles Taylor estudou nos Estados Unidos na Universidade Bentley, em Massachusetts, onde se formou em economia. Ele não era apenas um rebelde qualquer, mas um homem educado que entendia perfeitamente como manipular o sistema internacional a seu favor. Antes de se tornar um dos ditadores mais sanguinários da África, Taylor trabalhou para o governo liberiano em Washington como funcionário da Agência de Serviços Gerais. Em 1983, ele foi preso nos Estados Unidos, acusado de desviar $700 mil destinados à compra de equipamentos para o governo Doe. No entanto, em 1985, ele conseguiu escapar da prisão de Plymouth, em Massachusetts, em circunstâncias que permanecem misteriosas até hoje. Oficiais americanos nunca explicaram adequadamente como Taylor conseguiu serrar as grades de sua cela e descer 4 andares usando lençóis amarrados. Teorias conspiratórias sugerem que agentes da CIA facilitaram sua fuga, planejando usá-lo posteriormente para derrubar o governo de Samuel Doe, que havia se tornado inconveniente para os interesses americanos na região. Após sua fuga, Taylor desapareceu por 4 anos, antes de ressurgir na fronteira entre Libéria e Costa do Marfim, com armas e soldados treinados. Durante esse período, ele estabeleceu conexões com redes de contrabando de diamantes e madeira que financiariam suas operações militares pelos próximos 15 anos. Essas mesmas redes transformaram a região do Rio Mano em uma das zonas mais violentas do mundo. O que Taylor fez durante a Guerra Civil vai chocar você de forma que jamais imaginaria possível. O quarto fato expõe práticas que desafiam qualquer senso de humanidade. Charles Taylor revolucionou a guerra moderna ao usar criança-soldado em escala industrial. Estima-se que mais de 15 mil meninos e meninas entre 8 e 16 anos foram forçados a pegarem armas durante os conflitos liberianos. Taylor desenvolveu técnicas psicológicas específicas para transformar crianças em máquinas de matar. Primeiro, ele as forçava a assassinar seus próprios pais ou familiares, criando um trauma tão profundo que elas perdiam qualquer senso de moralidade ou identidade. Em seguida, elas eram drogadas constantemente com cocaína, heroína e uma mistura local chamada Brown, que combinava cocaína com pólvora. Essas crianças recebiam nomes de guerra baseados em filmes americanos violentos como Rambo, Terminator ou General Bin Laden. Muitas usavam perucas loiras, vestidos de mulher ou máscaras assustadoras durante os combates, criando uma atmosfera de terror psicológico que paralisava os inimigos adultos. A estratégia era tão eficaz que exércitos regulares africanos se recusavam a lutar contra unidades compostas exclusivamente por crianças. Taylor também introduziu o canibalismo ritualístico como ferramenta de guerra. Soldados eram obrigados a comer o coração de inimigos mortos, acreditando que isso lhes daria a coragem e força dos adversários. Esses rituais, embora tenham raízes em algumas tradições africanas antigas, foram pervertidos e sistematizados por Taylor como estratégia militar. Mas existe algo ainda mais perturbador sobre como essas guerras foram financiadas. O quinto fato revela o lado mais obscuro da economia global. A Guerra Civil Liberiana foi financiada principalmente através do comércio ilegal de diamantes de sangue. Taylor controlava as minas de diamantes no leste da Libéria e estabeleceu uma rede de contrabando que se estendia até a Europa e Estados Unidos. Os diamantes eram extraídos por trabalhadores escravizados, incluindo milhares de crianças que trabalhavam em condições desumanas nas minas. As pedras eram então contrabandeadas através da Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim, onde recebiam certificados falsos de origem antes de chegar aos mercados internacionais de joias. Empresas europeias e americanas compravam conscientemente esses diamantes, sabendo de sua origem sanguinária. Investigações posteriores revelaram que algumas das maiores joalherias do mundo, incluindo lojas na famosa Rua 47 de Manhattan, vendiam regularmente diamantes liberianos sem qualquer verificação de origem.
O dinheiro dos diamantes permitiu que Taylor comprasse armas sofisticadas no mercado negro internacional. Ele adquiriu mísseis terra-ar, tanques soviéticos e até helicópteros de combate que eram usados para bombardear povoados civis. Estima-se que Taylor tenha movimentado mais de 200 milhões de dólares anuais apenas com o comércio de diamantes durante o auge da guerra. E quando você descobrir quem realmente fornecia as armas, vai questionar tudo sobre relações internacionais. O sexto fato expõe a hipocrisia das potências mundiais. Enquanto publicamente condenavam a violência na Libéria, países como França, Ucrânia e até mesmo Israel vendiam secretamente armas para Taylor e outras facções rebeldes. Documentos das Nações Unidas revelaram uma rede complexa de traficantes de armas que operava com conhecimento direto de governos europeus. O empresário ucraniano Viktor Bout, conhecido como o Mercador da Morte, foi um dos principais fornecedores de armas para a Libéria durante os anos 90. Seus aviões cargueiros transportavam armas da Europa Oriental diretamente para pistas clandestinas na selva liberiana. Bout operava com passaportes diplomáticos falsos e tinha conexões diretas com serviços de inteligência russos e ucranianos. A França, através de empresas privadas de segurança, fornecia treinamento militar e equipamentos para facções rebeldes que prometiam proteger os interesses franceses na madeira e mineração. Instrutores militares franceses foram identificados em acampamentos rebeldes, ensinando táticas de guerrilha e manuseio de armamento pesado. Até mesmo Israel, um país que publicamente defende os direitos humanos, foi acusado de vender armas através de intermediários libaneses e sul-africanos. As armas israelenses, incluindo rifles de assalto Galil e metralhadoras Uzi, apareceram regularmente nas mãos de criança e soldado durante todo o conflito. Mas o que aconteceu quando a comunidade internacional finalmente decidiu intervir vai surpreender você. A primeira parte desta jornada pela Libéria revelou apenas a ponta do iceberg. Descobrimos como ex-escravos americanos criaram uma das sociedades mais desiguais da África. Como um estudante universitário se transformou no ditador mais sanguinário da região. E como as potências mundiais financiaram secretamente uma das guerras mais brutais da história moderna. Se estas revelações impactaram você tanto quanto impactaram nossa equipe durante a pesquisa, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio financeiro nos ajuda a continuar investigando histórias que a mídia tradicional evita contar. Cada valeu demais que você deixa nos permite investir mais tempo em pesquisas profundas e trazer conteúdos que realmente fazem diferença. Mas espere até descobrir o que acontece quando finalmente chegamos ao fim da guerra. Porque aí é que os segredos mais perturbadores da Libéria moderna começam a ser revelados. O sétimo fato revela como a paz chegou de forma tão brutal quanto a própria guerra. Em 2003, mulheres liberianas fizeram algo que nenhum exército havia conseguido. Forçaram Charles Taylor a renunciar. Leigh McGowan organizou mais de 3.000 mulheres em protestos que cercaram o Palácio Presidencial por semanas. Elas usavam roupas brancas, sentavam-se no chão e se recusavam a sair até que Taylor concordasse em negociar. Quando Taylor tentou ignorá-las, essas mulheres fizeram algo que chocou o mundo inteiro. Durante uma conferência de paz em Accra, Gana, elas invadiram o local da negociação e ameaçaram tirar todas as roupas se os homens não chegassem a um acordo imediato. Na cultura liberiana, ver uma mulher idosa nua é considerada uma das maiores maldições possíveis, capaz de destruir a vida de quem presencia. A ameaça funcionou instantaneamente. Em questão de horas, representantes de todas as facções assinaram um cessar-fogo que havia sido negociado sem sucesso por meses. Taylor foi forçado a renunciar e partir para o exílio na Nigéria, onde permaneceu até 2006, quando foi finalmente extraditado para julgamento por crimes de guerra em Haia. Essas mulheres, muitas delas analfabetas e extremamente pobres, conseguiram o que diplomatas internacionais, forças de paz da ONU e pressão econômica não haviam alcançado em 14 anos. Elas provaram que às vezes as soluções mais simples são também as mais poderosas, especialmente quando enraizadas em tradições culturais profundas.
Mas o que aconteceu depois da saída de Taylor revelou segredos ainda mais perturbadores sobre a sociedade liberiana. O oitavo fato expõe como a Libéria se tornou o paraíso dos navios fantasma. Hoje, a Libéria possui a segunda maior frota comercial marítima do mundo, com mais de 4.000 navios registrados sob sua bandeira. Isso representa aproximadamente 11% de toda a frota mercante global, perdendo apenas para o Panamá. No entanto, praticamente nenhum desses navios jamais tocou águas liberianas. Eles são registrados na Libéria através de um sistema chamado Bandeira de Conveniência, que permite que armadores de qualquer nacionalidade registrem seus navios em países com regulamentações mais flexíveis e impostos menores. O escritório de registro marítimo da Libéria fica em Reston, Virgínia, nos Estados Unidos, e é operado por uma empresa americana privada chamada Liberian International Ship and Corporate Registry. Esta empresa coleta taxas de registro que geram mais de 200 milhões de dólares anuais para o governo liberiano, representando uma das maiores fontes de receita do país. O paradoxo é impressionante. Um país que possui apenas 560 quilômetros de costa e praticamente nenhuma infraestrutura portuária moderna, controla uma das maiores frotas comerciais do planeta. Imagine o aroma do café da manhã permeando as ruas de paralelepípedos de ouro preto, um prenúncio dos contrastes que encontraremos hoje. Deixe-me te contar sobre um lugar onde o passado escravocrata ecoa em cada esquina e a beleza natural desafia a pobreza gritante, a Libéria. A começar por um detalhe surpreendente: navios-tanque carregados de petróleo do Oriente Médio, cargueiros repletos de produtos chineses e embarcações graneleiras da Argentina ostentam a bandeira da Libéria, sem que seus donos jamais tenham pisado no solo do país. Porém, por trás dessa fachada de conveniência, esconde-se um submundo sombrio. A nona revelação expõe como essa frota fantasma facilita atividades ilícitas em escala global. Embarcações registradas na Libéria são frequentemente usadas para lavagem de dinheiro, tráfico de armas e até mesmo exploração humana. A fiscalização é praticamente inexistente, dada a incapacidade da Libéria de monitorar as incontáveis embarcações espalhadas pelos oceanos. Investigações internacionais já identificaram dezenas de navios com bandeira liberiana envolvidos em esquemas criminosos. Alguns transportaram armamento bélico para zonas de conflito na Síria e no Iêmen. Outros foram flagrados contrabandeando cocaína da América do Sul rumo à Europa, e diversas embarcações foram surpreendidas praticando pesca ilegal em águas protegidas da África Ocidental. O registro liberiano também oferece uma brecha para que armadores se esquivem de regulamentações trabalhistas rigorosas. Marinheiros a bordo de navios com bandeira liberiana frequentemente se veem em condições de trabalho precárias, recebendo salários ínfimos, muito abaixo dos padrões internacionais e sem qualquer proteção básica de segurança. Casos de abandono de tripulações em portos estrangeiros são recorrentes, deixando marinheiros presos sem salários ou passagens de volta para casa. A ironia é cruel. Um país fundado por pessoas que escaparam da escravidão americana lucra com um sistema que facilita a exploração de trabalhadores marítimos em todo o mundo. Os recursos gerados pelas taxas de registro raramente beneficiam a população liberiana, sendo destinados em grande parte ao pagamento da dívida externa e à manutenção de um governo que ainda atende mais a interesses externos do que aos nacionais. E quando você descobrir quem tem o direito de se tornar cidadão liberiano, vai entender por que o país permanece tão isolado. A 10ª revelação escancara uma das leis de cidadania mais restritivas do planeta. A Constituição liberiana estabelece que apenas pessoas de ascendência racial negra podem se tornar cidadãos naturalizados. Indivíduos brancos, asiáticos, árabes ou de qualquer outra etnia estão legalmente impedidos de adquirir a nacionalidade liberiana, mesmo que tenham nascido no país ou vivido lá por décadas. Essa lei, criada em 1847 pelos colonos americano-liberianos, visava proteger a Libéria de uma possível reconquista por colonos brancos. No entanto, ela permanece em vigor até hoje, tornando a Libéria um dos poucos países do mundo a praticar discriminação racial oficial em suas leis de cidadania.
A situação se torna ainda mais intrincada, pois muitos libaneses, sírios e indianos residem na Libéria há gerações, controlando grande parte do comércio e da indústria do país. Essas famílias, algumas estabelecidas na Libéria desde o início do século XX, permanecem legalmente apátridas ou mantêm cidadanias de países que muitas vezes sequer conhecem. Famílias libanesas que construíram impérios comerciais na Libéria, contribuindo significativamente para a economia nacional, ainda são consideradas estrangeiras perante a lei. Seus filhos, nascidos em solo liberiano, crescem sem direitos políticos básicos, como votar ou concorrer a cargos públicos, criando uma casta permanente de cidadãos de segunda classe. Mas espere até descobrir como as tradições ancestrais ainda regem a política moderna liberiana. A 11ª revelação expõe como sociedades secretas ancestrais continuam exercendo influência sobre as decisões políticas na Libéria contemporânea. O Poro, uma sociedade secreta masculina, e o Sande, sua contraparte feminina, atuam há mais de 1000 anos em toda a região da África Ocidental e detêm um poder considerável sobre as comunidades rurais liberianas. Essas sociedades controlam rituais de iniciação que todo nativo da Libéria deve cumprir para ser considerado verdadeiramente adulto. Os rituais incluem ensinamentos sobre história tribal, medicina tradicional, agricultura e códigos de conduta social. Contudo, eles também envolvem práticas consideradas violações dos direitos humanos por organizações internacionais. A mutilação genital feminina, conhecida localmente como corte do mato, é praticada pelas mulheres do Sande em meninas entre 10 e 15 anos. Estima-se que mais de 60% das mulheres liberianas tenham passado por esse procedimento, que frequentemente acarreta complicações médicas graves e traumas psicológicos duradouros. O poder político dessas sociedades é imenso. Nenhum presidente liberiano consegue governar de forma eficaz sem o apoio dos líderes do Poro e do Sande. Ellen Johnson Sirleaf, primeira mulher eleita presidente da Libéria e laureada com o Prêmio Nobel da Paz, foi iniciada no Sande e sempre manteve relações estreitas com as lideranças tradicionais. O que essas sociedades fazem com quem ousa desafiar suas regras vai te deixar de cabelo em pé. A 12ª revelação revela como a justiça tradicional opera em paralelo ao sistema legal moderno. As sociedades secretas mantêm seus próprios tribunais, que julgam crimes considerados graves pela tradição, incluindo adultério, roubo, feitiçaria e desrespeito aos mais velhos. As punições podem variar desde multas em gado até trabalho forçado e, em casos extremos, a morte social completa. A morte social implica que o indivíduo é completamente ostracizado pela comunidade. Ninguém pode dirigir-lhe a palavra, vender-lhe alimentos, oferecer-lhe trabalho ou abrigo. Em sociedades rurais, onde a cooperação comunitária é vital para a sobrevivência, essa punição frequentemente equivale à morte física. Casos de suposta feitiçaria são particularmente comuns e perigosos. Mulheres idosas são regularmente acusadas de causar mortes, doenças ou azar por meio de poderes sobrenaturais. Uma vez acusadas, elas podem ser submetidas a testes brutais, como ingerir poções venenosas ou tocar em metais incandescentes para provar sua inocência. Muitas morrem durante esses testes, enquanto outras são banidas de suas comunidades e perecem de fome na floresta. O governo liberiano reconhece oficialmente a autoridade dessas sociedades secretas em questões tradicionais, criando um sistema legal dual, onde crimes podem ser julgados tanto em tribunais modernos quanto em cerimônias ancestrais. Essa dualidade frequentemente resulta em conflitos de jurisdição e situações em que indivíduos são punidos duplamente pelo mesmo crime. Mas prepare-se para descobrir como a capital da Libéria esconde um dos contrastes sociais mais chocantes do planeta. A 13ª revelação expõe como Monróvia se tornou uma cidade de contrastes gritantes. O Ducor Palace Hotel, outrora considerado um dos melhores hotéis da África Ocidental, hoje abriga centenas de famílias desabrigadas, que vivem em seus corredores e quartos abandonados. Construído em 1960, o Ducor foi, por décadas, um símbolo da elite liberiana.
Presidentes africanos, diplomatas americanos e empresários europeus se hospedavam em suas suítes luxuosas com vista para o Oceano Atlântico. O hotel ostentava piscina, restaurantes sofisticados, cassino e até mesmo uma boate que funcionava até o amanhecer. Durante a Guerra Civil, o hotel foi saqueado e abandonado. Com o retorno da paz, centenas de famílias que haviam perdido seus lares ocuparam o prédio. Atualmente, mais de 800 pessoas vivem no que restou do antigo Hotel 5 Estrelas. Famílias inteiras ocupam quartos sem água corrente, eletricidade ou saneamento básico. As antigas suítes presidenciais foram divididas com tecidos e chapas de zinco para acomodar diversas famílias. O que antes era o saguão elegante, agora serve como um mercado improvisado, onde os moradores vendem produtos caseiros. A piscina vazia se transformou em depósito de lixo e os elevadores se tornaram banheiros públicos. E o contraste com o restante da cidade vai te deixar boquiaberto. A 14ª revelação demonstra como a desigualdade extrema se manifesta fisicamente em Monróvia. A apenas 15 minutos de carro do Duker Palace abandonado, encontra-se o bairro de Mamba Point, onde residem diplomatas, funcionários de organizações internacionais e a pequena elite liberiana que sobreviveu às guerras civis. As casas em Mamba Point custam entre 500 mil e 2 milhões de dólares, possuem geradores próprios, sistemas de filtragem de água, ar-condicionado e segurança armada 24 horas por dia. Muitas foram construídas por empresas americanas e europeias especializadas em residências para expatriados em países de alto risco. Enquanto isso, mais de 70% da população de Monróvia vive em favelas sem eletricidade, água tratada ou coleta de lixo. O bairro de West Point, com mais de 70 mil habitantes, é considerado uma das maiores favelas urbanas da África. Durante a estação chuvosa, grande parte do bairro fica submersa em água contaminada misturada com esgoto. A diferença na expectativa de vida entre os moradores de Mamba Point e West Point chega a 30 anos, enquanto os expatriados vivem, em média, até os 75 anos, com acesso a hospitais privados e evacuação médica para o exterior. Os residentes das favelas raramente ultrapassam os 45 anos, devido à desnutrição, doenças tropicais e violência urbana. Mas existe um último segredo sobre a Libéria que vai mudar completamente sua perspectiva sobre este país. A 15ª e última revelação traz algo que pode te surpreender positivamente. Apesar de todos os problemas, traumas e contradições, a Libéria possui algo que poucos países africanos conseguiram preservar: ar puro. O país abriga 43% das florestas tropicais remanescentes da África Ocidental, tornando-se um dos últimos refúgios de biodiversidade da região. A floresta sapo, no sudeste da Libéria, é considerada uma das áreas de maior diversidade biológica da África. Ela abriga mais de 2.500 espécies de plantas, 500 espécies de borboletas e 140 espécies de mamíferos, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Elefantes pigmeus, pangolins gigantes e mais de 600 espécies de aves fazem desta floresta um tesouro natural incomparável. O ar na Libéria rural é considerado um dos mais puros do mundo. Medições realizadas pela Organização Mundial da Saúde apontam níveis de poluição atmosférica até 20 vezes menores do que em grandes cidades europeias ou americanas. A combinação de florestas densas, baixa industrialização e ventos oceânicos constantes cria uma qualidade do ar que habitantes de países desenvolvidos raramente experimentam. Ironicamente, a pobreza e a falta de desenvolvimento industrial, que causaram tanto sofrimento, também preservaram um dos últimos pulmões verdes da África Ocidental. Enquanto outros países africanos devastaram suas florestas para a agricultura industrial ou extração mineral, a Libéria manteve 85% de sua cobertura florestal original devido principalmente à instabilidade política, que afastou investimentos em larga escala. A jornada pela Libéria nos revelou um país de paradoxos impossíveis. Uma nação fundada por ex-escravos que criou sua própria forma de escravidão. Um território que espelha os Estados Unidos na Constituição, mas proíbe americanos de se tornarem cidadãos. Um lugar onde hotéis de luxo abrigam desabrigados, enquanto florestas intocadas purificam o ar para o mundo.
Essas contradições não são meras curiosidades históricas. Elas revelam como legados coloniais, interesses geopolíticos e tradições ancestrais podem se entrelaçar de maneiras que desafiam nossa compreensão sobre desenvolvimento, democracia e justiça social. A Libéria nos força a questionar narrativas simplistas sobre a África, a América e a própria natureza do progresso humano. Qual desses fatos te impactou mais? Qual revelação mudou sua perspectiva sobre este país singular? Se este conteúdo te trouxe conhecimentos inéditos, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio financeiro ajuda o canal a voar mais alto, permitindo pesquisas mais profundas e revelações ainda mais impactantes sobre lugares que o mundo prefere ignorar. Mas será que isso é tudo sobre a Libéria? Que outros segredos permanecem enterrados neste país de contrastes? Descubra nos próximos vídeos, onde continuaremos desvendando os mistérios mais perturbadores dos lugares mais fascinantes do planeta.